Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Trianoncast, o podcast da Clínica Trianon, que tem o compromisso de trazer temas em saúde sempre com muita ética, responsabilidade e todo o cuidado que os nossos profissionais têm quando estamos diante aí dos nossos pacientes, dos nossos ouvintes, dos nossos amigos. Vamos hoje aqui para mais uma dessas conversas extremamente valiosas sobre saúde. Dessa vez com a companhia da doutora Maria Clara Queiroga, psiquiatra infantil e também de adultos, aqui da Clínica Trianon. A doutora Maria Clara ela é graduada em medicina pela Unifacisa, tem residência em psiquiatria e psiquiatria infantil pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp e é psiquiatra do TIM, que é um ambulatório de cognição social também da Escola Paulista de Medicina Unifesp, ambulatório esse que é referência em autismo, que é o tema do nosso podcast de hoje. Então, doutora Maria, muito obrigado pela presença aqui no nosso Trianoncast e eu estou muito feliz em, enfim, trazer esse tema aqui para o nosso podcast, um tema que tem ganhado cada vez mais relevância ao longo desses últimos anos, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista social. Estamos aí sendo inundados nesses últimos anos de notícias acerca desse tema do autismo, né? Seja por questões de celebridades se revelando como portadores de autismo, né? Seja por causa de discussões aí relacionadas ao número de diagnósticos de autismo que tem aumentado, e essa vai ser uma das nossas discussões aqui também. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria, doutora Maria, que a gente trouxesse aqui para o público, né, para os nossos ouvintes, o que é autismo. Nada melhor do que um podcast para a gente sair da rasidão dos conteúdos de redes sociais e poder explicar de forma didática aí para o nosso público o que é autismo, o que é ser uma pessoa com autismo. Então, primeiro, obrigada, Daniel, por esse espaço, né? Acho que é um tema que eu gosto muito de falar sobre. Fico muito feliz quando eu vejo esses espaços de discussão e da possibilidade de difundir um pouco o conteúdo sobre o tema, né? Porque a condição do espectro autista, né, ela é uma alteração de neurodesenvolvimento, né? E quando eu falo alteração de neurodesenvolvimento, primeiro eu acho que é um ponto importante assim, de mencionar que é algo, né, vou usar assim entre aspas, que vem de fábrica, né? Então, no sentido de que a pessoa não é uma condição que a pessoa vem a desenvolver em algum momento da vida. Essa né? é uma informação importantíssima. Sim. Já de cara, né? Porque algumas pessoas acham que desenvolveram autismo, né? Sim. Quando chegaram na vida adulta. Então, a gente tem visto muito atualmente as pessoas reconhecerem o diagnóstico na vida adulta, né? Mas, inclusive, nessas pessoas que têm o diagnóstico mais tardio, quando a gente faz essa avaliação retrospectiva de história de vida, né, essas características do espectro autista elas já estavam presentes, né, desde fases muito iniciais do desenvolvimento, né? Então, acho que o primeiro ponto a se considerar é esse, né? É olhar a condição do espectro autista como, né, uma condição de neurodesenvolvimento, né? E quando eu falei agora, assim, dessas características que já estavam presentes desde o início do desenvolvimento, né? Até se a gente vai dividir, né, categoricamente, né, e acho que na medicina a gente usa muito desse recurso para pensar, né, em diagnóstico, é dividir em critérios, né? Quando a gente fala nesses critérios do espectro autista, a gente tem dois campos principais, né, de dificuldade, de sintomas, né? Então, a gente tem, né, o campo da dificuldade social e, né, da dificuldade do comportamento, né? E é onde a gente fala que tem comportamentos repetitivos, né, e restritos. E quando a gente fala na interação social, né, o ponto central máximo, digamos assim, né, porque não existe a gente pensar numa pessoa dentro do espectro autista sem dificuldade na interação social, né? E a gente também divide categoricamente assim em alguns pontos, né, que compõem essa dificuldade na interação social, né? Então, um dos pontos é a reciprocidade socioemocional, né? E nesse nome, né, o que a gente está falando? Na reciprocidade a gente fala de troca, né? Então, é a capacidade, né, que um indivíduo tem de estabelecer uma relação social de troca,
né? A gente vê que rotineiramente a gente se envolve numa interação social que é mutuamente agradável, né? Então, muitas vezes eu me encontro, por exemplo, com você e a gente conversa de temas que sejam de interesses seus, interesses meus, né? E não necessariamente só uma conversa funcional, né? Então, uma dificuldade na reciprocidade, muitas vezes, né, a gente vê essa dificuldade em iniciar, né, um contato, né, não funcional que seja mutuamente agradável, né? Vou falar em linhas gerais, assim, por exemplo, conversar por conversar, jogar a conversa fora, o bater papo, né? Então, né, acho que isso é um dos primeiros pontos que a gente vê que a pessoa dentro do espectro tem dificuldade, né? Outro ponto importante é a dificuldade na comunicação não verbal, né? O tempo inteiro a gente se comunica de várias formas, né, que não só através da comunicação pela fala, né? E mesmo na comunicação pela fala, né, a gente se vale da expressão, da entonação, né? A gente fala muito, quando fala na comunicação, sobre a prosódia, né, que é a entonação, o ritmo de fala, né? Às vezes, quando eu vou falar sobre isso, eu dou um exemplo, né? Se alguém chega para mim e fala Maria, né, ou se alguém chega para mim e fala Maria, a gente já consegue entender que tem uma intenção diferente e a palavra é a mesma, né? Então, acho que tudo isso a gente vai falando de recursos de comunicação, né, além do verbal, né? E o tempo inteiro a gente fala por expressão facial, pelo gestual, né? Muitas vezes sem precisar usar do recurso da fala. Eu aqui falando com você, se você acena para mim com a cabeça, né? Ou então se você faz, né, uma expressão mais espantada, eu vou entender, mesmo que você não me fale nada, né, um pouco do que você quer comunicar comigo, né? Então, faz parte da condição do espectro, né? Tem uma dificuldade de comunicação não verbal e seja expressiva, então, de eu poder me expressar usando desses recursos de comunicação não verbal, mas também receptiva, que é de entender o que o outro está comunicando ali comigo através desses recursos, né? E aí, outra questão da interação social, né, a gente fala que é a compreensão, né, e manutenção das relações, né? E a gente sabe que a gente vive num contexto social, né, que existem muitas regras, mesmo que não ditas, né, do contexto social. Então, a gente vai se valendo disso, né, para modular o nosso comportamento em cada contexto, né? Então, é diferente, por exemplo, a forma que eu vou me comunicar com você num contexto, por exemplo, que a gente está gravando um podcast, né? Ou em um contexto, por exemplo, na confraternização da Trianon, né? Ou então, por exemplo, se eu falo com você, que eu sei que é psiquiatra também, que já tem o entendimento de alguns conceitos, né, eu vou modular, né, a minha forma de comunicar, de interagir com você baseado nisso, né? Por outro lado, se eu vou me comunicar com alguém que, né, é leigo na área, que não tem o entendimento, também, né, vou modular os termos que eu uso, a forma que eu falo, né, sempre nesse entendimento, nessa leitura, né, do contexto como um todo, né? Então, acho que, em linhas gerais, a gente vai vendo essas características de dificuldades nesses aspectos sociais, né? E algumas coisas do comportamento que às vezes são coisas mais visíveis, digamos assim, né? Então, basta a gente falar, por exemplo, da questão do comportamento estereotipado, né? Então, que o comportamento, as estereotipias, elas podem ser tanto de movimento, né? Mas podem ser de fala também, e isso pode acontecer, às vezes até se falava, o comportamento estereotipado é um movimento ali repetitivo, sem função reconhecida, mas que hoje em dia a gente fala muito mais, talvez sem função percebida, talvez pelas outras pessoas, mas uma pessoa que tem um comportamento estereotipado há uma intenção de ter aquele comportamento, aquele movimento naquele momento, né? Então, muitas vezes de buscar um conforto, regulação emocional, ajudar na concentração em algum aspecto, né? Isso é um ponto do comportamento, né? Isso da estereotipia. Outro ponto, né, é o que se chama popularmente dos hiperfocos, né, que a gente chama dos interesses fixos e restritos, né? E os hiperfocos, né, eles dizem, às vezes as pessoas pensam, é um interesse por coisas diferentes. Não necessariamente,
né? Podem ser, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um interesse muito específico por avião, por trem, por saber os detalhes disso. Mas, né, quando a gente fala dos interesses fixos e restritos, a gente fala muito mais, né, da forma e intensidade como esse interesse se apresenta na vida dessa pessoa, né? Então, às vezes, podem ser interesses comuns, né? Então, o interesse por literatura, o interesse por, né, alguma série específica, né, mas que na intensidade, no lugar que isso ocupa na vida da pessoa, né, toma uma proporção, né, que, né, socialmente a gente considera atípica. Né? Então, aquela pessoa que, se não se envolve naquele conteúdo, de forma aprofundada, isso gera um desconforto, isso gera um incômodo, que há uma dificuldade, por exemplo, né, de se engajar em alguma conversa com outras pessoas, né, que não seja dessa temática, por exemplo. Né? Então, vê que eu vou falando que tem várias formas de cada um desses pontos aparecerem. E aí, né, aproveitando até fazendo gancho com isso que você acabou de falar, de várias formas de isso se manifestar, aí eu pergunto, né, existem aí graus de autismo? A gente vê, né, as pessoas comentando, fulano tem um grau mais elevado de autismo, fulano tem um grau mais reduzido, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é interessante falar sobre isso, que às vezes as pessoas até perguntam isso como gravidade, né? Tipo, o meu autismo é leve, né? O meu autismo é grave, né? Hoje em dia a gente nem usa mais essa classificação de gravidade, né? Porque a própria gravidade, ela é muito relativa, né? Então, acho que dificuldades que pessoas, né, em níveis diferentes do espectro, né, têm, elas são muito diferentes em gravidade, né? Então, pode ser que algumas pessoas, né, que têm uma deficiência intelectual associada, elas, né, entre aspas, sejam mais graves funcionalmente, por exemplo, para autocuidado, para tomar banho, escovar os dentes sozinha, por exemplo, né? Quanto que pessoas, né, dentro do espectro, sem deficiência intelectual, sem outras comorbidades associadas, elas possam não ter essas dificuldades funcionais tão importantes, mas por terem muita dificuldade social, né, o prejuízo emocional ele pode ser mais expressivo, né, do que naquela pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual. Então, o risco de deprimir, de ter ansiedade, né? Então, por isso que é muito delicado a gente falar qual que é mais grave. Né? Não dá pra gente falar nesse sentido, mas, né, se fala, né, quando há necessidade de classificar, né, a condição do espectro autista em nível de suporte. Né? É uma classificação que ela é subjetiva, assim, não tem, por exemplo, tem que ter isso, é nível 1, isso, nível 2. Né? Então, a gente fala da necessidade, né, de suporte, de ajuda, né, para as questões básicas e instrumentais do dia a dia. Às vezes, quando eu falo sobre isso, eu dou um exemplo, lógico, que simples, mas eu acho que ajuda a ilustrar, né? Que quando a gente fala numa pessoa, numa condição do espectro autista nível 3 de suporte, ela pode ter dificuldades, por exemplo, para tomar banho. Então, ela precisa que praticamente alguém dê o banho nela, né? Um nível 2, né? Ele até colabora lá no banho, né? Mas ainda precisa de um suporte para que essa atividade seja feita de forma, né, com o resultado que se espera. Já o nível 1 de suporte, né, a pessoa pode fazer isso sozinha. Lógico, estou dando um recorte, por exemplo, do banho, mas eu acho que isso dá para a gente pensar não só em coisas funcionais, mas também sociais do dia a dia. Então, é quanto que essa pessoa precisa de ajuda para executar as atividades do dia a dia. Né? E pode acontecer, Maria, de um autista ter um certo nível de dependência e ele mudar isso ao longo do tempo com as intervenções que são feitas? Perfeito. É a intenção terapêutica. Né? A intenção da gente oferecer suporte terapêutico é que, independente de nível de suporte, a pessoa precise cada vez menos de ajuda. Então, né, ainda mais como é uma classificação subjetiva, mas, digamos, em linhas gerais, a intenção a pessoa que tem dificuldade de nível 3, ela possa precisar menos e que dê mais ou menos para enquadrar no nível 2 ou do 2 para o 1. Né? É a intenção de oferecer um suporte terapêutico para uma pessoa, né, dentro do espectro autista, é que sim, né, cada vez mais tem autonomia e independência. Né? Sim.
E hoje, né, estamos vivendo uma fase em que se fala muito em inclusão, né? Inclusão das mais variadas formas de deficiência, de incapacidade, né? E esses autistas, né, essas pessoas com autismo com maior dependência, elas acabam muitas vezes tendo muitas dificuldades, né, para entrar no mercado de trabalho, por exemplo, para interagir com a sociedade. Como que você tem enxergado aí essa questão da neurodivergência dentro desse contexto de inclusão que a gente está vivendo nos últimos anos? Acho que a gente tem vivido um momento, né, que eu acho que é positivo, de poder olhar mais para isso, né? Então acho que a gente tem visto muitos espaços assim de discussão sobre o tema, que eu acho que muito motivado por essa necessidade de entender e acho que saber como agir, saber como se comportar, né? E eu acho que às vezes é um pouco difícil falar, né, de o que fazer diante dessa situação, porque quando a gente fala do espectro, a gente fala de uma apresentação muito ampla, né? Então, as necessidades de uma pessoa, né, dentro do espectro autista, ela pode ser totalmente diferente das necessidades de outra, né? E eu acho que se tem algo que a gente pode tomar como regra é a dificuldade social. A forma como isso apresenta pode ser muito diferente, né? Mas considerando que é um ponto central, né, para a gente considerar que uma pessoa ela tem um conjunto de dificuldades compatíveis para a gente pensar, né, no espectro autista para essa pessoa, a dificuldade de interação social existe, né? Então, por isso eu acho que um dos pontos mais importantes para a gente pensar em medida de inclusão é esse olhar de mediação social, né? Se é uma pessoa que muitas vezes tem a dificuldade da iniciativa, e eu acho que isso no mercado de trabalho é uma coisa que se espera muito, né, de uma pessoa, né, numa situação, seja ela empregada ou mesmo que seja autônomo, se espera que você tenha muita iniciativa, né? Então, já vi situações, né, de pessoas muito bem, né, pessoas dentro do espectro muito bem gabaritadas, muito inteligentes, com muitas habilidades, né, mas que por dificuldades de iniciativas, de fazer, né, esse network que a gente espera que tenha no mercado de trabalho, né, acaba tendo o seu potencial subaproveitado, né? Então, isso, né, a gente está falando aqui especificamente da condição do espectro autista, mas eu acho que, de forma geral, né, acho que se aplica para as pessoas, né, no mercado de trabalho, né? Então, que é o olhar de evidenciar a potencialidade. Por quê? Né? Às vezes, quando a gente está falando de alguém dentro do espectro, a gente fala muito da dificuldade. Mas existem características que podem ser, né, muito positivas, né? Então, às vezes, há uma capacidade de cumprir regras, ou então uma atenção a detalhes, né? Que isso pode ser muito positivo para alguns tipos específicos de trabalho, né? Então, acho que vale essa sensibilização para o olhar da capacidade, né? Então, qual que é o potencial que essa pessoa tem? E entender também, né? Acho que às vezes aparece essa questão, mas essa pessoa precisa melhorar, né, o contato social, precisa melhorar a iniciativa. Ok, certamente, né, se essa pessoa estiver tendo a oportunidade de um trabalho terapêutico, acho que é isso que deve estar sendo trabalhado, né? Mas é importante a gente considerar que isso faz parte, né? Tem algo que a gente vai vendo, né, ao longo do desenvolvimento, do acompanhamento terapêutico, né, de pessoas, né, dentro do espectro autista, né, que é a pessoa ir adquirindo algumas habilidades compensatórias. Muito se fala hoje em dia também da camuflagem, né? Então, que inclusive é uma coisa importante se falar, né, que acho que até nas mídias fala muito na camuflagem quase como algo exclusivo do espectro autista, que não, a gente camufla também, né, o tempo inteiro, que a gente compensar e adaptar algumas coisas que são características nossas para a gente se adequar em algum contexto, né? Então, mas mesmo que a pessoa, né, tenha desenvolvido muitas habilidades para compensar algumas dificuldades, né, a gente sabe que muitos aspectos da interação social eles não são, né, espontâneos, natos, e isso pode trazer um certo desgaste, né, para a pessoa sustentar isso, né?
Por isso que é tão importante iniciativas como essa que a gente está tendo aqui, de trazer um tema como este para o conhecimento do público, porque todos nós, né, temos a chance ali de em um determinado momento da vida passarmos a interagir com alguém dentro do espectro autista, né? E saber reconhecer essas características, saber como que funciona a mente desses indivíduos, né? Saber quais são as dificuldades que eles têm ali nas trocas, nas interações, como você bem explicou, nos ajuda a conduzir melhor esses nossos relacionamentos, a extrair melhor o potencial desses indivíduos, porque, enfim, como eu acabei de falar aqui na pergunta que eu fiz para você, a gente tem aí, né, passado por um contexto de incluir mais, né, essas pessoas com os mais diversos transtornos, né, dentre eles o autismo, dentro dos mais variados papéis da sociedade. Eu acho que porque é importante olhar, né? Quando a gente fala desse conceito de espectro, tem muitas características que elas variam de formas quase que extremas, assim, né? Então, a gente pode ter desde autistas com deficiência intelectual até autistas superdotados, né? Então, com altas habilidades. A gente tem desde autistas com pouco ou nenhuma comunicação pela fala, praticamente, e a gente vê pessoas dentro do espectro que tem uma loquacidade de fala, né? E outra coisa importante é a questão do interesse social, né? Que também, às vezes, as pessoas falam que né, o autista não tem interesse. Não, né? A gente tem autistas que realmente a gente não consegue, no contato, acessar esse interesse pela interação com o outro, mas a gente vê também dentro de alguma ponta do espectro pessoas que têm muito essa intenção e o interesse de interação, mas que esbarram nas dificuldades. Inclusive, essa era uma das perguntas que eu tenho aqui, né, na minha lista de perguntas, né? Às vezes eu gosto de esclarecer aqui o público que, apesar de eu ser médico, psiquiatra, né, eu estou aqui representando os nossos ouvintes, né? Então, eu estou trazendo aqui perguntas que são feitas aí nas nossas redes sociais, nas nossas conversas nos bastidores, né, com os amigos, com os familiares, enfim. Então, estou aqui na minha posição de público geral, né, e não na minha condição de especialista, fazendo essas perguntas. Uma das perguntas que eu tinha aqui no meu roteirinho, né, para embasar melhor essa nossa conversa, era justamente essa: se toda pessoa com autismo tem dificuldade de interação. A dificuldade de interação, ela é ponto central, né? Acho que a forma como isso se apresenta, ela é muito variada, né? Então, tanto a gente pode ver pessoas que têm uma retração, né, social importante, então essa dificuldade muito expressiva na iniciativa com o outro, mas existem também as pessoas dentro do espectro autista que são mais extrovertidas, por exemplo, e que às vezes podem ter uma iniciativa ali do contato, mas com a dificuldade, por exemplo, de leitura do contexto, né? E que aí, consequentemente, isso dificulta da pessoa conseguir constituir vínculos, né? De conseguir ter ali o comportamento social que cabe para cada contexto, né? Sim, sim. E aí, Maria, aproveitando, né, que aqui nessa nossa conversa já surgiram alguns termos um pouco mais complexos, né, e aí eu nessa posição de representar o público, né, queria até esclarecer algumas coisas. A gente já falou sobre estereotipia, sobre hiperfoco, sobre espectro, né? Então eu gostaria que você explicasse melhor, né, para começar, essa questão do espectro, né? Que é uma questão até relativamente recente dentro do entendimento do autismo, né? O que nós, né, especialistas, queremos dizer quando a gente fala em espectro dentro desse contexto? Acho que quando a gente fala de espectro, né, acho que eu já fui trazendo um pouco o que é esse conceito nessas minhas falas, né? A gente fala num contínuo da forma da apresentação, né? E só que dentro disso, né, existem esses pontos centrais da dificuldade de interação e essas dificuldades do comportamento, né? A gente falou estereotipia, interesses restritos, mas tem também a parte sensorial, né? Que a gente acabou não falando, e também da rigidez, né? Então, isso em qualquer, né, campo do espectro, isso precisa estar presente, né? Então, mesmo naquele indivíduo, né, que tem dificuldades funcionais, né, muito expressivas,
para a gente classificar como sendo, né, tendo uma condição dentro do espectro autista, ele vai ter essa dificuldade na reciprocidade socioemocional, comunicação não verbal e na manutenção, né, das relações e também algumas coisas de comportamento, assim como, né, uma pessoa que está inserida, por exemplo, no mercado de trabalho, na faculdade, que se relaciona, pode casar, ter filho, né? Mas, mesmo assim, tendo dificuldades em interação, né? E em alguns pontos do comportamento, né? Mas precisa, né? Tem algo, né? Que, digamos assim, que faz com que a gente possa entender e classificar como sendo uma mesma condição, mesmo em apresentações tão diferentes. Sei. Né? E quando você fala em estereotipia, né? Explica um pouco o que é uma estereotipia e como que isso se manifesta no autismo. Então, a estereotipia, né, ela pode ser de movimento ou de fala, né? Então, às vezes são comportamentos diferentes, né? Ou na forma que se apresentam do que se espera. Então, pode ser um movimento diferente ou então do contexto. Então, por exemplo, pular, né? Pular é algo que todo mundo faz, né? Mas a depender do momento em que isso acontece, né? Ele pode, né, se apresentar como sendo um movimento estereotipado. Então, por exemplo, a pessoa em momentos geralmente de extremo de emoção, então quando está muito feliz ou angustiado com alguma coisa, né, há essa necessidade até de estimulação física de realizar algum comportamento, como por exemplo pular, né? Ou pode ser de fala também, de repetir alguma, né, fala, seja própria, seja do outro, seja de um filme, seja de um desenho, e muitas vezes, né, aparentemente fora do contexto. Por que eu falo aparentemente, né? Eu tô falando para quem vê, mas para quem tem um comportamento estereotipado, isso faz sentido. Sim. Ali para ele em alguma medida. Sim, sim. E uma outra coisa, né, que acho que vale a pena a gente trazer aqui também, né, que você até mencionou mais cedo, é a questão do hiperfoco, né? E isso é uma coisa que as pessoas gostam muito de avaliar, né, no comportamento do indivíduo com autismo, né? É uma das questões aí que o próprio leigo traz muito aí no debate, né, sobre o autismo. Comenta um pouco sobre esse hiperfoco no autismo. As questões do comportamento, né, essas 4 que eu falei, de rigidez, de estereotipia, hiperfoco e alterações sensoriais, né, se a gente vai ser categórico, não necessariamente a pessoa precisa ter todos, né, manifestar, né, todos eles para a gente considerar dentro do espectro. Por que eu comecei falando isso? Não necessariamente a pessoa precisa ter interesses, né, ou hiperfocos para estar dentro, né, de uma condição do espectro, né? Mas, né, é algo que é comum da gente ver e que isso, né, muitas vezes pode até influenciar na interação social, no sentido... Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma criança que tem, né, um hiperfoco ali em bandeiras, em países, né? E que isso ocupa ali praticamente todo o cenário da brincadeira dela, né? O que eu quero dizer? Tudo bem uma criança ter muito interesse em saber todas as bandeiras, né? Mas é esperado que ela consiga interagir com os pares, né? Então, por exemplo... Então, os coleguinhas ali estão brincando de jogar bola, então tá, tudo bem, eu gosto de bandeira, mas eu consigo jogar bola. Ou então, brincar de outra brincadeira ali, de historinha com boneco, jogar um jogo, né? Então, o que chama a atenção quando a gente fala do hiperfoco é essa dificuldade, né, até às vezes de se engajar em outras... né, atividades que não do interesse, de conversar de outras coisas que não do interesse, ou a necessidade de voltar para esse interesse restrito também em momentos, por exemplo, da necessidade de regulação. Por exemplo, em algum momento de desconforto, eu preciso me envolver nessa atividade ou nessa temática de muito interesse, né, para se sentir confortável, ou ter um desconforto se não pudesse se dedicar a isso. Né? E você vê como, por exemplo, isso pode gerar, né, um distanciamento social. Então, uma criança que não tem muito interesse, né, em jogar o jogo que as crianças da idade dela jogam, né, e
e quer ali brincar de saber todas as bandeiras do mundo, talvez outra criança da idade dela não vá conseguir corresponder, né, esse mesmo interesse, pelo menos na profundidade que ele espera, né? E é realmente, né, pela sua fala, né, todo mundo que está assistindo ou ouvindo já percebeu o quão complexo é o autismo, né? E é complexo às vezes até para os profissionais de saúde que não Sim. trabalham com o tema, né? Então agora fazendo até o gancho com isso, né, eu queria comentar um pouco sobre o processo de diagnóstico do autismo, né? A partir de que idade que a gente já consegue ter uma precisão nesse diagnóstico do autismo? Então, a gente, considerando que é uma alteração de neurodesenvolvimento, em momentos muito iniciais, né, a gente já pode ver características, né? E é tanto que tem estudos, né, de investigação de eye tracking, né, então de rastreio visual, que em crianças muito pequenas, então com menos de 1 ano de idade, já consegue ver alguma característica, talvez naquele momento, que com os dados que a gente tem não suficiente para bater um martelo ali no diagnóstico, mas que já chama atenção, por exemplo, na direção do olhar em crianças muito pequenas, né? Então, uma coisa que no início do desenvolvimento é importante da gente vendo, né, quando a criança começa a ter, por exemplo, atingir marcos do desenvolvimento como a fala, né? Então, e junto da fala, né, vem muito a intenção comunicativa, né? Então, em idades precoces, como 1 ano e meio, a gente já consegue ver algumas características que possam chamar a atenção, né? E aí eu volto para a questão do espectro, né? Então, a depender ou de comorbidades associadas, ou de como essas características apresentam, às vezes tem crianças muito pequenas que, num contato inicial, a gente já consegue ter dados suficiente ali para pensar numa condição do espectro, né? E outras não, né? Porque às vezes essas dificuldades, elas entram muito na forma como a interação social acontece, né? Então, uma pessoa que até brinca ali com as outras crianças, né? Mas que talvez tenha uma dificuldade em manter. Então, o processo do diagnóstico, ele é clínico, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente não tem um exame específico, né, que a gente vai fazer que dá o diagnóstico ou que descarta, né? E muitas vezes o processo de avaliação diagnóstica, ele é muito rico se a gente tem a possibilidade de um trabalho multiprofissional, então de avaliações complementares. Então, por exemplo, uma criança que tem um atraso no desenvolvimento da fala, é muito rico se ela puder ser avaliada por uma fono, né, para entender se ela tem, né, alguma dificuldade motora de fala, se ela tem, né, um transtorno específico, né, do desenvolvimento da linguagem, né? Então, que são condições, né, também de neurodesenvolvimento, por exemplo, né, e que às vezes estão em sutilezas, né, da forma como se apresenta para a gente pensar no diagnóstico, né. Então, teve uma vez que eu estava dando uma aula sobre o autismo, né, e perguntaram quantas consultas dá para dar o diagnóstico do espectro autista. Absolutamente não tem como responder essa pergunta, né, porque eu falo, às vezes tem pessoas que quando, né, eu tô aqui, abro a porta aqui da Trianon e vejo o paciente entrar, já tem coisas que são muito evidentes para mim no contato, então na forma como a pessoa me cumprimenta, como inicia ali um contato comigo, que já no primeiro contato podem chamar a atenção para uma investigação do espectro autista, quanto tem alguns casos em que há muita, né, sobreposição de características, né, que oferecem dúvidas diagnósticas. Então, na infância, por exemplo, às vezes, né, outras alterações de neurodesenvolvimento, como o TDAH, por exemplo, pode ter uma apresentação que pode gerar uma dúvida, né, tanto de diagnóstico diferencial, então, será que isso é autismo ou TDAH? Ou também porque a gente sabe que é frequentemente comórbido, né? Então, da pessoa ter, né, essas duas condições. E quando a gente fala, por exemplo, num diagnóstico tardio, né, no adulto, é um desafio, né? Porque a gente está diante de uma pessoa que, ao longo da vida, mesmo que não tenha tido suporte terapêutico, ela já pode ter desenvolvido muitas habilidades compensatórias para alguma dificuldade, por exemplo, o contato visual,
né? Então, a pessoa... Poxa, já me chamaram tanto a atenção que eu não olho no olho quando eu converso, que eu fico me forçando ou me concentrando em manter o contato visual quando eu converso com alguém, né? E talvez ali num primeiro contato essa dificuldade não fique tão evidente, né? Como em várias outras... né, vários outros aspectos emocionais de vida, né? Então, a gente vê, por exemplo, muita dúvida diagnóstica com fobia social, né, com transtorno de personalidade, né? Eu acho que, né, é um grande desafio, né? Porque a gente está ali, quando a gente fala no diagnóstico tardio, lidando com pessoas que tiveram, né? Aí volto para a primeira coisa que eu falei, né? Uma alteração de neurodesenvolvimento, que tiveram essas dificuldades em interação e comportamento, né, desde um momento muito precoce de vida. Então, pessoa que sempre teve essa dificuldade, né, e foi, né, sofrendo impacto emocional, né, dessas dificuldades, então, né, seja desenvolvendo um quadro depressivo, ansioso, né, a gente vê, por exemplo, em mulheres, né, dentro do espectro, a gente vê, né, um risco maior do que a população geral de sofrer situações de abuso, né, de abusos variados, né. Então, isso a gente sabe na psiquiatria, o quanto que isso vai deixando marcas no funcionamento. Então, imagina pegar, né, um adulto, uma pessoa, sei lá, com 40 anos, né, que veio para a investigação do espectro autista, quanta coisa já possivelmente se sobrepõe a essa história, né, de vida para a gente pensar no diagnóstico, né? Então, é um processo... O que eu costumo falar, né, para os meus pacientes é que é um processo contínuo, né? Porque também a gente pensar no diagnóstico é um primeiro passo, né? Então, se a gente considera que são pessoas que têm características que oferecem dificuldades crônicas, né, o cuidado também é um contínuo, né? Então, acho que falar em diagnóstico, acho que é falar desses desafios, né? E da importância da gente poder contar com outros profissionais de outras áreas que lidam também de condições do desenvolvimento para caminhar junto. O diagnóstico psiquiátrico é sempre um desafio, né? E eu gosto muito de dizer para os meus pacientes que lá na cabeça as coisas não são tão bem divididas em capítulos. Seria mais fácil se fosse, né? Como é nos livros, né? Então há uma interseção muito grande, né, entre as sintomatologias. E é até isso que você falou do livro, né? Às vezes é uma coisa que eu falo também nos meus atendimentos, né? Eu digo, pode ter o livro que fale sobre autismo, mas não tem um livro que fale do fulano, né? Exato. Então, como, né, o autismo se apresenta em cada pessoa, né? Porque como pessoas, independente do autismo, a gente tem características muito individuais, né? Isso é óbvio. E eu acho que no adulto o desafio fica ainda maior, porque já vem uma pessoa consciente do problema, já vem uma pessoa que acumulou várias frustrações por causa do problema, e aí esse indivíduo às vezes já desenvolveu um quadro depressivo associado, como você bem mencionou, e aí os sintomas depressivos acabam camuflando um pouco, né, os sintomas ali de autismo, o que adiciona aí essa camada extra de dificuldade no diagnóstico, né? Sim, e eu acho que até quando a gente vai pensar na nossa formação como psiquiatra, né? Eu acho que até isso a gente tem visto um pouco uma mudança, né? Acho que agora tem tido mais espaço também para falar sobre as condições de neurodesenvolvimento como um todo, né? O TDAH, o espectro autista, né? Então, às vezes, né, vem paciente que fala, poxa, mas eu já passei com um psiquiatra e falou que era depressão. Eu até falo, mas é que talvez naquele momento mais agudo a se tratar, talvez fosse isso, e talvez até dificultasse, assim, de entender algumas questões do desenvolvimento, né? E dentro dessa seara do desafio diagnóstico que existe aí em torno do autismo, o TDAH ele tem um papel bem relevante, né? Há até quem avalie, né, o TDAH como fazendo parte do mesmo espectro do autismo, não é isso? Fala um pouquinho disso, Maria. Eu gosto de falar assim, quando a gente fala de alterações de neurodesenvolvimento, né, a gente está falando de coisas que têm, né, algo em comum, né, e de forma multifatorial, né, seja genética, ambiental, né, lógico, a gente não sabe como muita coisa na psiquiatria, né, de onde vem, mas frequentemente o que faz pensar, né, que eles caminham muito juntos, né, a gente vê como comumente, né, uma pessoa dentro do espectro, ela, né, pode ter um quadro de TDAH também. E acho que isso entra numa questão sempre para a gente olhar clinicamente, né,
tanto para o manejo, né? Porque às vezes a gente está lidando ali com uma pessoa né, com condição dentro do espectro, né? E às vezes se atribui tudo ali, quando tem algumas outras dificuldades que tem. É importante a gente olhar por outras vias, né? Por exemplo, terapêuticas mesmo, né? E porque hoje em dia o que as evidências apontam é que em torno de 50%, pelo menos, né, das pessoas, né, autistas, elas possam ter comorbidade, né, com o TDAH. Né? E eu acho que tem algumas características que elas, né, se confundem muito, né, e que podem, ou elas podem se somar também, né, como um componente tanto do TDAH como do espectro autista, né? Então, a gente pode ver, mesmo uma pessoa que não está dentro do espectro autista, mas já tem um diagnóstico do TDAH, ela pode ter dificuldades em habilidades sociais, né? Então, ela pode ter alguma dificuldade na leitura do outro, às vezes um componente de impulsividade, né, pode atrapalhar, né, na iniciativa ali, ou na manutenção de uma interação social, né, da forma que se espera num contexto. Né? Então, até a própria atenção também, né? A gente vê que algumas pessoas dentro do espectro, elas têm uma tendência, né, a ter, às vezes, uma atenção mais autocentrada, né? Então, atenção interna aumentada, uma atenção para os próprios fluxos de pensamentos, por exemplo. Isso pode, né, influenciar um pouco na conexão da atenção com as coisas que acontecem em volta, né? E não necessariamente isso daí, né, justificar um TDAH, né? Acho que, né, também, né, se a gente vai falar de TDAH, também é um conjunto de características, né? Não é só a pessoa ter dificuldade de atenção, né, ou só ter hiperatividade, né, que faz a gente pensar, né, nesse conjunto, né, de dificuldades suficientes para a gente pensar num diagnóstico clínico, né? Mas a gente sabe que muito frequentemente é comórbido, né, o TDAH e o autismo, mas mesmo que não tenha o outro diagnóstico, características, né, em dificuldade de função executiva, né, que é a nossa capacidade ali de planejar, se organizar, iniciar e concluir uma tarefa. A gente vê tanto no TDAH como uma pessoa também no espectro autista. Então, né, acho que tem, né, acho que um fundo etiológico, então, de origem incomum, né, apesar de a gente não ter muito essa resposta do quê, né? Sim. E assim como no TDAH a gente tem visto aí um aumento no número de diagnósticos, a gente tem visto isso também com o autismo, né? E muita gente tem se espantado com a quantidade de pessoas que têm se revelado, né, como portadoras de autismo, né, a quantidade de diagnósticos que têm sido feitas. Até a própria literatura traz, né, que os últimos censos, né, mostraram aí, né, um aumento na prevalência de autismo. O que está por trás desse aumento, Maria? Então, né, eu acho que isso é algo... Eu frequentemente escuto essa pergunta, né? Poxa, tipo, tem tido mais casos de autismo agora, né? E porque, de fato, a literatura tem apontado esse aumento, né? Então, por exemplo, um estudo que saiu o ano passado, né, americano, que ele faz, né, constantemente essas medidas de avaliação de prevalência, né? Eles lançaram esse dado de que 1 a cada 36 crianças, né, naquele contexto deles, né, estava dentro da condição do espectro autista, né? Eu acho que isso... E nessa avaliação deles, né, acho que, se eu não me engano, em 20 anos aumentou 200%, né? Isso é bem alarmante, né? Mas... principalmente se você vê o dado solto, né? Assim, mas nessa avaliação deles mesmo, por exemplo, né? Eles trazem que esse aumento tem se dado muito mais às custas de diagnóstico em mulheres e em minorias étnicas, né? E isso é o que a literatura também tem trazido de uma forma geral, né? A gente hoje em dia não tem, né, dado suficiente para dizer que a incidência de autismo ela tem sido maior do que era antes, né? No sentido de, hoje em dia, a gente ter muito mais casos de autismo do que tinha antes, né? Realmente, o que
que vai se encontrando na evidência até então, pode ser que isso daqui uns anos mude, mas até então é que esse aumento se dá às custas do reconhecimento de diagnósticos, né, que antes, por algum motivo, tinham passado batido. E aí por isso que chama atenção, né, nesse estudo americano, essas duas populações, né, do autismo em mulheres e minorias étnicas, né? As minorias étnicas, a gente fala talvez de acesso, e se a gente fala do autismo em mulheres, a gente fala, né, de umas características, às vezes, pouco conhecidas, né, ou pouco reconhecidas quando a gente fala da condição do espectro, e que hoje em dia tem se falado mais, e talvez as medidas de avaliação diagnósticas elas estejam sendo mais sensíveis, né? Então, pode ser que a gente vá ter outros dados futuramente dizendo que está tendo um super diagnóstico de autismo. Vamos ver. Mas, assim, hoje em dia, né, realmente o que a gente tem de evidência aponta para o reconhecimento dos que não tinham sido, que até então, né, passavam batido por algum motivo. Né? Essa é a minha hipótese principal também. Eu acho que há uma conscientização maior de todos os níveis da sociedade com relação ao problema, e isso tem levado aí a um aumento no número de diagnósticos, o que é algo positivo, né? Se a gente olhar ali pelo prisma de quanto mais a gente reconhecer, mais pessoas a gente vai poder ajudar, né? Sim, eu acho que quando a gente fala do reconhecimento de um diagnóstico, né, que estava lá, né, a gente vai estar trazendo muitas vezes um entendimento para uma dificuldade que sempre existiu, né? Então, tenho visto né, acho que como está se construindo, né, essa minha prática clínica, tem chegado muito para mim pessoas, né, na vida adulta para avaliação, né, e algumas falam, né, de um alívio, né, depois do reconhecimento diagnóstico, né, porque isso daí vai trazer um entendimento, né, porque para algumas características de funcionamento, né? Então, imagina uma pessoa que tem uma dificuldade, sempre teve uma dificuldade na interação social, e que não havia uma compreensão própria, né? Não só do outro, mas não havia uma compreensão própria dessa dificuldade, e você se sentir cobrado a cumprir ou atingir expectativas sociais, né, do contexto que a gente está inserido, isso gera um desgaste, né? Gera um sofrimento. E não necessariamente a pessoa que reconhece o diagnóstico, que entende isso, né? Que às vezes as pessoas falam, mas vai se acomodar no diagnóstico? Não, né? Eu acho que muitas vezes quem tem essa dificuldade, né? Ela tem um interesse, né? Em adaptar algumas habilidades, né? Ou de se respeitar ali da sua forma de estar inserido num contexto social, né? Sim. Então... E, Maria, eu não poderia deixar, né, de trazer aqui para o nosso podcast um recado para quem está nos ouvindo. Eu acho que a gente pode ter ouvintes aí que acabaram de receber um diagnóstico de autismo e aí na busca acabou chegando ao nosso episódio, ou pessoas que estão ali desconfiadas, né, de que podem ter que podem estar dentro do espectro do autismo, ou até mães, né, que estão identificando ali em suas crianças, né, características ou em ali, si mesmo. ou em si mesmos, né, características que sugerem aí o espectro do autismo. Então eu queria que você, né, na condição de uma profissional que já tem bastante propriedade, experiência, né, na área, falasse para essas pessoas, né? Acho que são 2 recados aqui, né? Para as mães, né, o que esperar ali, né, uma vez que o diagnóstico de autismo é dado, né, o que esperar e como se posicionar diante disso, e também para os adultos, né, que receberam, né, ou acreditam, né, que estão prestes a receber o diagnóstico de autismo. Então, eu costumo falar, né, essa questão do cuidado diagnóstico, a intenção, né, não é adequar comportamentos, não é bem-estar, né? Porque o maior desconforto e sofrimento para alguém que tem a dificuldade de interação é para si, né? Então, há a possibilidade, né, de melhorar essa condição de bem-estar diante dessas dificuldades. Não necessariamente, né, às vezes é esperar que a pessoa vai ter, né, o que a gente conhece do interação social típica, né? Mas a possibilidade de respeitar algumas características individuais. Isso a gente está falando do espectro, mas acho que isso a gente pensa ao interagir com pessoas, né? Então,
de que em algumas situações não dá pra gente cobrar o outro de responder à nossa expectativa na forma de ser, né? E eu acho que, né, é uma jornada, né, primeiro do entendimento, do reconhecimento diagnóstico e depois do se entender nessa condição. E aí eu acho que é uma responsabilidade social também, né? Eu acho que trabalhar questões inerentes ao espectro autista não diz respeito só, né, à pessoa que está dentro do espectro, e nem só às famílias, né? Então, lembro na oportunidade que eu tive de falar aqui na reunião da Trianon sobre o autismo, né? É importante a gente estar tendo esse espaço de falar aqui, né? Porque independente se a gente está falando de uma a cada 36 crianças, uma a cada 36 pessoas, né? É um número expressivo que a gente vai pensar, ela vai estar aqui, né? Ela vai estar aqui na Trianon, ela vai estar na escola, né? Ela vai estar na faculdade. Então, a gente, invariavelmente, em vários momentos da vida, né? A gente vai interagir com pessoas diferentes, diferenças variadas, né? E acho que o maior olhar da inclusão, né, é o da possibilidade de valorizar as capacidades, né? Eu acho que isso, não só pensando no espectro autista, acho que a gente vê na saúde mental como um todo, né? Às vezes um olhar muitas vezes preconceituoso, que eu acho que aos poucos a gente tem mudado isso, né? Mas, né, de considerar que a pessoa, por ter alguma condição, né, de dificuldade em saúde mental diagnosticada, vai ter, né, alguma dificuldade, né, limitante para estar em diversos aspectos do meio, né? Então, acho que a principal coisa, né, é entender isso como uma jornada, né, dentro do possível, né? A gente sabe que no mundo ideal, né, seria importante que as pessoas tivessem possibilidade de suportes variados, né? Mas claro que também individualizado. Então, não é toda pessoa dentro do espectro que vai precisar de tipos específicos de terapia. A gente tem que olhar, né? Lógico, a gente tem as evidências do que funciona de forma geral, mas também precisa ter o olhar individualizado da prioridade também para cada um, né? Então, entender que é um contínuo também do suporte, né? Porque a gente vai vendo também que essas características e dificuldades, elas vão sendo muito variadas ao longo de cada fase da vida. Basta pensar, a gente tem dificuldades diferentes em cada fase da vida. Então, quando é criança, a gente vai ter um certo tipo de dificuldade. Na adolescência, as demandas sociais, elas ficam muito mais evidentes. Então, é possível que algumas dificuldades fiquem mais evidentes nesse momento. Em fases de transição de vida, como, por exemplo, término da faculdade, inserção no mercado de trabalho, né? Também é uma fase que vão ter demandas diferentes. Então, por isso que o processo, né, de suporte, o processo terapêutico é contínuo. Muito bom. Adorei a nossa conversa, né? Eu acho que foi bastante elucidativa. Eu espero ter ajudado, né, muitos aí dos que estão nos assistindo, nos ouvindo, acerca da conscientização sobre o autismo. Abril é o mês da conscientização do espectro autista. Exato, né? Fizemos esse episódio, né, no mês da conscientização do espectro autista, cumprindo aí com o nosso dever social também, né, de contribuir mais aí, né, para a elevação de consciência da população com relação a esse tema tão relevante e que continuará sendo cada vez mais relevante. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Convido vocês a acompanhar o TrianonCast. Clica em seguir para não perder nenhum episódio. Já existem vários episódios aí, né, gravados ao longo dessas semanas, que vocês podem aproveitar, né? Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para mandar no @ClínicaTrianon. Teremos todo o prazer de te ajudar aí com as suas dúvidas. E até a próxima semana com mais um episódio aqui do TrianonCast, levando saúde para vocês com muita responsabilidade. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi ótimo ter esse espaço, Daniel. Obrigada.